Salve galera, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que estejam todos animados aí. Com a minha voz nada animada para essa aula de terça-feira. Mudamos um pouquinho o nosso horário, né? Passamos nossa aula de quarta para quinta, de quarta para terça. E aí agora a gente precisa se readaptar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as águas oceânicas. Então, a gente está falando sobre hidrografia, né? Trabalhando sobre a hidrosfera, especificamente sobre hidrografia, e hoje nós vamos falar sobre as águas salgadas do mundo. Então, os oceanos e os mares, eles cobrem 2/3 da superfície do planeta. E as águas oceânicas, elas abrangem oceanos e mares. E as águas continentais, né, que estão no interior dos continentes, abrangem os rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas, como nós já vimos. Numa proporção de 97,5, né, para 2,5. E aqui... Obrigada, filha. E aqui nesse slide tá um pouquinho diferente, né? Tem uma variação de autor para autor, mas enfim, é aproximadamente isso. A diferença entre os mares e oceanos, né, muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação. Então, o mar são as águas salgadas que banham os continentes. Essas águas, elas recebem diretamente a influência terrestre, que modifica a composição das substâncias nelas dissolvidas, altera suas propriedades e os seus movimentos. E o oceano são as águas salgadas afastadas da costa e, portanto, não influenciadas diretamente pela terra, mantendo as suas propriedades e a concentração das substâncias nelas dissolvidas. Então, o mar, né, tudo que está mais próximo aí à costa e sofre mais com a alteração que nós proporcionamos, e o oceano está mais distante e não sofre tanto com essas alterações. Aí os tipos de mares: os mares costeiros ou abertos, os continentais, interiores ou mediterrâneos e os fechados ou isolados. Então aqui a gente tem esse mapa, né, pegando aqui uma porção do Oriente Médio, né, uma porção da Ásia, o norte da África e o continente europeu, né, a gente já consegue identificar todos esses tipos de mares. Então, aqui nós temos o mar Mediterrâneo, né, que é um estilo. O mar Mediterrâneo, ele tem conexões com o oceano e com outros mares através de estreitos, né, ou canais. O mar fechado, que ele não tem conexão nenhuma, e o mar aberto, né, quando só tem uma reentrância, que normalmente eles estão em regiões de penínsulas, por exemplo, aqui, né, essa porção de mar próximo aqui da Finlândia, da Noruega. Então, os costeiros ou abertos, eles comunicam amplamente com os oceanos. Então, exemplos, né, o Mar do Japão, Egeu, o Estreito de Bering, Oman, Hudson, Baía de Hudson, né, Antilhas, enfim. Então, a gente tem essas conexões mais amplas. Os mares continentais, interiores ou mediterrâneos comunicam com os oceanos através dos estreitos e canais, né, como eu acabei de falar aqui para vocês. Aqui o estreito. E aqui o canal. Então, exemplo aqui, né, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Mar Báltico e o Mar Negro são exemplos de mares mediterrâneos. Os mares fechados ou isolados, né? A gente tem o exemplo do Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar de Aral e o Mar Morto, que eles não têm conexão nenhuma, né? Então, como é que formou esses mares, professora? Esses mares, o oceano, a gente já deve ter falado sobre isso nas aulas, né?
que o oceano, dependendo da quantidade, né, do degelo, das calotas polares, os oceanos aumentam ou reduzem a quantidade de água. E houve momentos em que o nível das águas oceânicas era muito mais alto, né? E quando tem essa regressão marítima, esses mares eles foram abandonados, até mesmo por processos tectônicos, né? Muitas vezes. Então, tem dois motivos, né? Um dos motivos é o tectonismo e outro motivo muito mais comum, que é o abandono, né, de porções desses mares através da regressão marítima. Aí aqui nós temos os oceanos, né, que já é comum para vocês, o Oceano Pacífico, que é o maior deles, o Oceano Índico, o Atlântico, né, que é um oceano também que se formou a partir dos processos tectônicos, o Mar Glacial Antártico e o Mar Glacial Ártico. Aqui uma questão de superfície e tal, né, só para a gente fazer a comparação das dimensões deles, eu vou passar mais rápido essa parte, senão fica muito longo, muito desgastante. Mas aí, se vocês quiserem ir pausando, dando uma lida, ótimo. As características gerais das águas oceânicas. Então, nós temos várias características que vão dar diferenciação, por exemplo, na coloração, né, na dinâmica. Enfim, essas diferenciações, né, essas características vão ser temperatura, salinidade, congelamento, coloração, movimentos e as correntes marítimas. E agora a gente vai falar especificamente um pouquinho sobre cada uma delas. Então, as temperaturas médias, né, variam de 16 graus a 4 graus em grandes profundidades. E aí essas variações térmicas, elas ocorrem em função de profundidade, né? Quanto mais profundo o oceano, mais frio ele vai ser. A latitude, né, em relação à linha do Equador, quanto mais próximo aos polos, mais frio também vai ser. E quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente esse oceano. E as correntes marítimas que acontecem, né, por um processo... Ai, gente, sempre me foge essa palavra aí. É uma das leis da física, né, que é essa busca por equilíbrio. Ai, eu não lembro. Que droga. Toda vez que eu vou falar disso eu esqueço. Enfim, né, essa busca por equilíbrio. Então, as correntes quentes, elas vão buscar ocupar o espaço das correntes frias, né, fazer essa troca térmica com os oceanos frios. E o oceano frio, a mesma coisa, né? Então, faz esses processos como se fossem cíclicos, né? No entanto, as correntes marítimas, como a gente vai ver nos slides mais para frente, são mais complexas, né? Porque, por exemplo, nós temos correntes que se deslocam como a corrente de Humboldt, né? Desde o oceano, o mar Antártico, e sobe toda a costa chilena, né? Até chegar aqui próximo do istmo da América Central e se dissolve, né? Se mistura aqui nas correntes quentes e vai para dentro do oceano e se mistura nas correntes quentes. A mesma coisa acontece aqui na porção leste do continente americano, né? Essas correntes elas se deslocam por todo o litoral brasileiro, chegando aqui mais ou menos na altura do Rio de Janeiro, elas se deslocam mais para o interior e essas correntes elas se dissipam aproximadamente aqui nessa porção mais quente do oceano. Assim como correntes quentes, né, do oceano que se formam aqui na costa leste brasileira, né, da porção norte do Brasil, Venezuela, né, que esses países, e viajam até a região aqui do Reino Unido, né? Então essa corrente ela leva umidade e calor até essa porção aqui do Reino Unido.
Às vezes, quando eu tô falando sobre as correntes, vai parecer que eu tô misturando as correntes marítimas com as correntes de ar. Quando a gente faz a comparação das correntes de ar, né, das massas de ar e das correntes marítimas, a gente vai observar que elas viajam de maneira muito parecida. Então, por isso que parece confuso, né? Assim, tipo agora que eu falei dessa corrente que vai levar umidade, calor lá, né? Porque essa corrente quente, ela vai ser acompanhada por correntes de ar também, massas de ar que vão levar essas umidades, né? Então, ao passo que vai levar as águas quentes para essa região, né? Fazendo essa transformação, vai aquecer a água do mar, consequentemente, vai fazer um processo de evaporação maior e vai fazer com que ocorram os processos de precipitação. Londres é uma cidade que chove todos os dias, né? Eu não sei se vocês já sabiam dessa informação, mas chove todos os dias justamente por conta da atuação dessas massas. A salinidade é a quantidade de sais minerais em solução existente nos oceanos, e essa salinidade ela varia, né? Ela varia de acordo com as chuvas, o derretimento de geleiras, que vai reduzir a salinidade. Quando ocorre a redução da salinidade, os oceanos eles se congelam a uma temperatura mais baixa. Vocês sabem que a água doce ela congela a 0 grau e a água salgada ela congela a 2 negativo. Então, quando a gente tem uma redução da salinidade, a gente tem um aumento do congelamento das águas. Consequentemente, a gente tem uma redução dos níveis, dos níveis de água doce no oceano. Consequentemente, vai aumentar a salinidade. Com o aumento da salinidade, vai aumentar a temperatura de congelamento dessa água. Com o aumento da temperatura do congelamento, vai favorecer os aquecimentos. O aquecimento vai provocar o derretimento das calotas, reduzindo a salinidade. Então, é um processo natural infinito, né? O que ocorre, que acelera esse processo, são as atuações das sociedades, né? Então, esse texto está explicando o que eu acabei de falar, então eu nem vou ficar lendo, porque também é desgastante ficar fazendo essa leitura, né? Aí vocês pausem o vídeo, vão lendo com calma. A dessalinização, que é um processo que a gente vem observando cada vez mais, as sociedades vêm pesquisando nesse sentido, né, da disponibilidade de água potável para as sociedades. Então, essa dessalinização, ela se refere a vários processos físicos, químicos, de retirada de excesso de sal e outros minerais da água. A dessalinização da água ela é muito utilizada em regiões onde a água doce é escassa ou de difícil acesso, como o Oriente Médio, na Austrália e no Caribe. A água doce ela é obtida para consumo humano ou irrigação. Quando a gente vê aquelas engenharias, né, de irrigação e de produção de tomates, por exemplo, né, que é um negócio super chato de produzir em Israel, né, e a gente fica, uau! Então, é todo esse processo e que custa muito dinheiro. E algumas vezes o processo produz sal de cozinha como subproduto, né? Então, alguns desses sais aqui no Brasil não é muito comum, né? A gente ainda usa mais o sal marinho mesmo, que é retirado principalmente de uns amontoados de sal que tem principalmente na região Nordeste, né? A salinidade mínima, então tem regiões que a salinidade ela vai ser menor e tem mares que a salinidade vai ser maior. Então aqui no Golfo de Bótnia, que é essa região aqui, é o braço mais setentrional do Mar Báltico, situa-se entre a costa ocidental da Finlândia, aqui ó, e a costa oriental da Suécia, região onde a salinidade é baixa. Por que será que a salinidade nessa região é baixa? Pela conexão, né, com o continente, pela proximidade e a descarga de água doce, né? Principalmente como a gente está falando de uma região muito próxima ao polo, uma região que tem
tem o período de nevascas, né, e que tem uma precipitação grande de neve. E essa neve, quando chega no período de degelo, quando chega na primavera, né, ela começa esse processo de degelo e vai aumentar a descarga de água doce nesse golfo. Consequentemente, vai reduzir a salinidade. E conforme também a salinidade mais baixa, né, esse golfo, a maior parte do inverno passa com uma superfície fina congelada, devido a essa baixa salinidade, como a gente pode observar aqui na imagem, né? Essa formação de uma fina crosta de gelo por cima. E tem regiões onde a salinidade vai ser máxima, né? Que é o caso do Mar Morto. O Mar Morto tem tanto sal concentrado na água que quando uma pessoa tenta mergulhar, ela não consegue, porque a água ela é muito densa. Então a pessoa ela boia naturalmente. O meu sonho, né? Dar um mergulho no Mar Morto, porque eu na água pareço um martelo sem cabo, assim, a fundo, né, que é uma beleza. Então o Mar Morto ele tem esse nome devido à grande quantidade de sal por ele apresentado, 10 vezes superior à dos demais oceanos, o que torna impossível qualquer forma de vida, flora ou fauna em suas águas. Nos últimos 50 anos, o Mar Morto perdeu 1/3 da sua superfície, em grande parte por causa da exploração excessiva do seu afluente, a única fonte de água doce na região, que é o Rio Jordão. Então, ele tem conexão, né, com o Rio Jordão, que deságua aí no Mar Morto e faz o processo de reabastecimento. Como a gente está falando de uma região desértica extremamente quente, o nível de evaporação é extremamente elevado também, que faz com que haja ainda mais nessa concentração de sais. O congelamento dos oceanos, né? Nas altas latitudes, em razão das baixas temperaturas, há o congelamento superficial das águas oceânicas, formando as banquisas. E a fragmentação das banquisas formam os floesbergs, que são essas camadinhas de gelo suspensas, né? Quando a gente vê documentário, mostra os ursos polares que eles ficam em cima daqui. Quando eu era criança, né, tinha um comercial da Coca-Cola, que o ursinho ele ficava em cima de um negócio assim, tomando uma Coca-Cola. Era uma viagem o comercial, né? Tipo, eu olhava assim aquele ursinho, a mãe indo numa placa dessas e o ursinho em outra, e tipo, ele tomando uma Coca-Cola mostrando que tava tudo bem. E eu ficava assim, coitado do ursinho, ele vai ficar sem a mamãe dele. Enfim, então essas reentrâncias congeladas, né, essa superfície congelada, ela recebe o nome de banquisa, e esses fragmentos se chamam floesbergs. Então, quando vocês viajarem para essas regiões, né, mais frias, vocês já vão ter domínio total aí de como é que é a nomenclatura, né? A coloração, quando a gente observa, né, a praia, tem dias que tá mais verde, tem dias que tá mais azulada, tem dias que a água ela tá mais, a gente percebe, né, uma quantidade enorme de areia. Então, o que que leva a essa variação da coloração, né? A gente que vive aqui em região litorânea e que, né, quem tem essa prática de observação do mar, a gente consegue observar essa variação, né? Então, a coloração ela vai depender de vários fatores. Um desses fatores é a quantidade e a qualidade dos sedimentos em suspensão. Então, em alto mar, nos oceanos, né, principalmente, que é livre desses sedimentos em suspensão, a gente vai ter uma concentração maior de sais, principalmente cálcio, né? E que vai fazer o processo, os animais, enfim, vão fazer o processo de filtração, daí já entra mais na parte da biologia, né? Principalmente os animais que têm conchas, etc., né? Os bivalves, enfim, crustáceos, sei lá, eu acho que eu tô falando besteira. Então, tem esses animais que fazem o processo, os animais filtradores e que usam, né, esses sais disponíveis nas águas oceânicas e nas águas dos mares para fazer ali a sua concha.
Então, em alto mar, essa água ela vai ser um azul mais escuro, né? A gente vai observar bem essa característica desse azul escuro. Próximo às costas, ela vai ter uma coloração esverdeada, devido aos sedimentos de vegetais e detritos animais. E próximo à foz dos rios vão ser avermelhadas ou amareladas, né? Barrentas, ou dependendo, né, da movimentação. Aqui, muita gente acha, né, que a praia do Paraná é suja por conta da água, principalmente no verão, né, que tem muitas chuvas. Então essa água, a gente percebe que ela fica mais arenosa, né, mais barrenta. E as pessoas ficam, nossa, que nojo, né, é sujo. E não é só por conta da descarga de sedimentos, né? Pensar que o Paraná está entre duas grandes baías, que é a Baía de Paranaguá, e tem a Baía de Guaratuba, evidentemente, né? E a Baía da Babitonga, que são grandes baías que vão ter grandes descargas de sedimentos nos mares. Então, consequentemente, a gente tem um mar que ele é mais barrento, né? Principalmente no verão, devido às grandes chuvas. E aí as pessoas vão para as praias de Santa Catarina, aquela água verdinha, né? Fala assim, nossa, que água limpa. Mas lá também tem sedimentos, só que os sedimentos, eles são outros, né? São sedimentos de vegetais e detritos animais que estão em decomposição também nessa água, dando essa coloração. Então, quando falarem que a praia do Paraná ela é suja por conta da areia que tem em suspensão, né? Vocês já vão saber justificar e explicar. Na verdade, é uma das praias mais limpas e mais preservadas do Brasil. As praias do Paraná, por incrível que parível. Os movimentos, esses movimentos das águas dos mares, né, que a gente observa, que são os marulhos, são essas oscilações suaves ocasionadas pelas brisas. Os movimentos de ondas, né? Então a gente tem. Essas partes eu vou passar um pouquinho mais rápido. A gente observa, né, a crista, daí esse movimento circular, o comprimento da onda, que é entre o ventre, né, a porção mais baixa do intervalo das ondas, de cada uma, que vai compreender toda a formação da crista, né? Então a gente vai observar regiões que têm ondas altas, ondas mais baixas. O Paraná é um litoral que as ondas elas não são muito altas, né? Porque o nosso mar ele é mais para dentro. Os movimentos, né, ainda falando sobre as vagas sísmicas ou os tsunamis, que são ondas de grandes proporções ocasionadas por maremotos e podem atingir mais de 20 metros de altura e se deslocam em grande velocidade, né? Só acontece em regiões litorâneas em que há encontro de placas tectônicas. Os movimentos das marés, então, são os movimentos que afetam as massas oceânicas em toda a sua amplitude, né? E é ocasionada pela atração que o Sol e a Lua exercem sobre a superfície terrestre. Então, por isso, nós temos duas marés altas e duas marés baixas ao longo de um dia. Quem mora, né, mais perto da praia ali consegue observar melhor isso ao longo do dia. O movimento de marés ele passou a ser aproveitado e utilizado na geração de energia, né? Então, é um recurso interessante aí que a gente desenvolveu. No Brasil, se eu não me engano, tem no Rio de Janeiro, algumas regiões ali no Rio de Janeiro. Mas não foi algo que se popularizou no Brasil ainda, né? O que eu vi pela primeira vez foi no Rio Leste, né? O East River, em Nova York. E que eles instalaram uma fileira dessas mini usinas, né? E eles aproveitam tanto a maré que sobe quanto a maré que desce. Então, eles aproveitam 4 marés ao longo do dia, né? Eles multiplicam por 2. Porque eles aproveitam tanto quando ela sobe quanto ela desce. Quanto ela desce, né?
Então, consequentemente, aproveita 2 marés a cada maré alta. Essa parte aqui também eu vou passar mais rapidinho, mas aí vocês pausem, deem uma olhada. Que eu vou mais no foco do que é mais interessante para nós, né? Os movimentos de ressurgência, né? Que é às vezes quando a gente está no mar, a gente percebe que alguma parte da praia, ela é mais... vem uma água gelada, né? E as pessoas, elas não entendem por que isso acontece. Então, é um afloramento, né? Da movimentação dessas massas, então das águas profundas, né? Que elas vêm e fazem esse processo de troca e circulação. O que acaba sendo muitas vezes perigoso também, né? Porque essa ressurgência, elas podem tanto levar a gente para a costa, quanto, né, quando tem um movimento de regressão, puxar a gente para dentro do mar. Que aí a gente vê muito caso de afogamento, né? Principalmente na época do verão. Vêm os banhistas, não conhecem a dinâmica marítima. Nós, por mais ignorantes que sejamos, né, com relação a essas dinâmicas físicas que acontecem dentro do oceano, a gente ainda tem a noção de viver aqui, escutar o pai, a mãe falando, né? Não vai ali porque puxa para dentro, não sei o que, o mar tá puxando. Então a gente consegue identificar isso, por mais que não saiba explicar por que acontece, né? Aí vem os banhistas, os desavisados, vão nadar justamente na parte que o mar quebra, mas não tem onda, que é justamente a parte que puxa para dentro. E se afoga, né? Às vezes. Aí aqui a gente tem, eu tenho uma animação disso aqui, para a gente perceber esses movimentos das correntes marítimas. Então, são os movimentos das águas oceânicas com direção constante, temperatura e salinidade próprias, ocasionado pelo movimento de rotação da Terra, pelas diferenças no aquecimento do planeta e também pela ação dos ventos. E elas podem ser quentes, né, de baixas latitudes, ou frias, que vai ser das áreas de altas latitudes. Espera aí, gente, deixa eu só ligar a bateria aqui, porque senão, imagina só, né, no fim do vídeo, perde tudo. Paciência. Aê! Deixa eu me ajeitar aqui de volta. Pronto. Então, os movimentos aqui, as correntes, né, as principais correntes que a gente conhece, são as correntes do Golfo, né, podem ser quentes, aliás, por ser quente, elas amenizam os rigores do inverno no noroeste da Europa. Você? Do Países Baixos, Noruega, ela faz um processo diferente, né? Forma nas áreas ártica e elas fazendo temperaturas frias, né? Então ela influencia na formação do deserto do Atacama no Chile, porque é uma corrente fria. Então ela reduz a disponibilidade de umidade no ar também, né? Como eu falei para vocês, essas massas elas interagem, além de propiciar boas condições para a pesca no Chile e no Peru, porque são as regiões que naturalmente, né, tem o crescimento esse peixe que a gente come muito com comida japonesa. Esqueci o nome do peixe, gente. Salmão. São as regiões de produção natural de salmão, truta, né, enfim. As correntes de Benguela, que influenciam na formação do deserto da Namíbia e do Kalahari. A corrente australiana ocidental, né, que influencia na formação dos desertos australianos. Então, essas correntes, né, como elas
a atuação delas. Olha só aquela quente que eu falei para vocês, que leva, né, calor para a região do Reino Unido e do oeste do continente europeu, a corrente de Humboldt, as correntes das Falklands, corrente do Brasil, né? Aqui a gente tem um encontro de correntes aí, ó, mais ou menos na altura do Rio de Janeiro, a corrente de Benguela, enfim, né? Observem aí um pouquinho essas correntes e os relevos, né? Acho que os relevos eu vou deixar para um outro momento, porque o vídeo ele já ficou um pouquinho extenso. Vou deixar para a próxima aula essa parte de relevos. Beleza, então, galera? Então, daqui a pouquinho a gente se vê no fórum. Até lá!